Olá, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é fisioterapia e gestação. Eu sou Larissa Varela, sou fisioterapeuta, doutoranda em fisioterapia pela UFRN, mestre em fisioterapia também na UFRN. Me especializei em obstetrícia, uroginecologia e mastologia pela Faculdade de Ciências Médicas e trabalho na área desde então. Sou especializada também em terapia manual e tenho formação em Pilates e Pilates em obstetrícia. Atualmente, eu dou aula em 2 cursos de graduação nas disciplinas também de saúde da mulher, na Estácio e na FANEC, e atendo em consultório também nessa área. É um grande prazer falar sobre esse tema, é um tema muito atual, para a gente conseguir entender onde é que a fisioterapia se enquadra dentro do contexto gestacional. É importante que a gente entenda primeiro todo o processo gestacional, o que acontece no organismo materno. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas modificações e adaptações. E aí a gente vai falar também sobre o papel da fisioterapia na assistência à gestante, a avaliação, as indicações e contraindicações para a prática de atividade física, bem como os benefícios dessa atividade física durante o processo gestacional e as possibilidades terapêuticas. Então, é importante que a gente entenda que a mulher passa por uma alteração muito rápida e brusca durante esse processo gestacional. Então, ela tem mudança não somente na parte musculoesquelética, que é onde a gente termina tendo um foco maior, mas também no sistema hematológico, sistema digestivo, urinário, cardiovascular e aparelho respiratório. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas alterações. É importante entender que acontece logo no início da gestação um aumento do volume sanguíneo em aproximadamente 50%. Esse aumento ele ocorre em decorrência do aumento do plasma. E aí esse aumento do volume, ele provoca também um aumento do débito cardíaco e um leve aumento da frequência cardíaca de 10 a 20 batimentos por minuto. Então é importante a gente entender que essa gestante ela vai trabalhar nesse contexto. Há também um aumento das câmaras cardíacas e uma diminuição da pressão arterial. Então, é comum, mas no começo da gestação, a gente perceber uma diminuição maior. E é interessante que a gente entenda que uma pressão arterial diminuída, ele vai ser fisiológico, ao contrário de um aumento da pressão arterial nessa gestante. Então, essa diminuição ocorre devido à diminuição da resistência vascular, que ocorre devido à alteração hormonal, e também ao aumento das prostaglandinas e do óxido nítrico. Então, devido à necessidade de maior sangue para o útero gravídico, a gente tem essas adaptações para facilitar a circulação. Então, diminuindo a resistência vascular periférica, a gente vai ter uma diminuição da pressão arterial. Ainda no sistema hematológico, a gente percebe esse aumento do volume sanguíneo em decorrência do aumento do volume plasmático. Então, eu tenho aumento do plasma, mas não tenho aumento da parte vermelha do sangue. Então, a gente tem uma diminuição da concentração de hemoglobina. E aí, nesse contexto, a gente tem uma anemia fisiológica. Todas as gestantes, elas vão apresentar uma diminuição dessa concentração de hemoglobina. E isso faz com que a gente tenha uma diminuição do transporte de oxigênio, o que aumenta o risco de hipoglicemia nessas gestantes. É importante a gente lembrar disso quando a gente for mais na frente falar sobre prática de atividade física. O sistema respiratório, a gente percebe ainda no início da gestação um edema e congestão do trato respiratório superior e um aumento de 2 centímetros do diâmetro anteposterior e do diâmetro lateral do tórax. Ainda, a gente tem uma elevação de aproximadamente 4 centímetros do diafragma, ou seja, o útero gravídico, à medida que vai aumentando, vai empurrando as estruturas e necessita dessa abertura da caixa torácica para que a gente tenha uma adaptação interna do posicionamento desses órgãos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma leve alteração da frequência respiratória. O volume corrente e o volume minuto ele tende a permanecer igual, mas a gente tem um aumento da necessidade de consumo de oxigênio. A gente tem que lembrar que agora a gente tem mais um ser sendo desenvolvido que precisa de oxigênio para esse desenvolvimento. Então, há um aumento em torno de 20% desse consumo de oxigênio, e a gente tem que também levar isso em consideração no momento que a gente estiver fazendo a prática de atividade física. A capacidade pulmonar total, ela normalmente não se altera. Quando a gente vem para a parte musculoesquelética, e aí isso é mais claro para a gente tem uma alteração geral.
Devido ao aumento do útero, a gente vai ter uma alteração do centro de gravidade. E devido a essa alteração do centro de gravidade, a gente vai ter que ter uma alteração postural para conseguir manter um equilíbrio e uma marcha correta. Então, que alterações seriam essas? A gente vai ter um aumento da lordose cervical e uma anteriorização da cabeça, associada a uma protusão e rotação interna de ombros, um aumento da cifrose torácica e da lordose lombar. Além disso, a gente tem uma anteriorização de pelve, com abdução e rotação externa de quadril e hiperextensão de joelhos, também com alargamento da base, que vai mudar não somente a postura, mas também a marcha e a dinâmica dessa paciente. A gente tem também o aparecimento da diástase do reto abdominal. O que acontece? Durante o crescimento do útero, a gente vai ter um afastamento dos retos abdominais e que vai ser progressivo. A partir de 2 dígitos na linha umbilical, a gente já considera como uma diástase. Ela acontece em cerca de 70% das pacientes e persiste em cerca de 60% no pós-parto. Essa diástase, ela não é importante somente para a parte estética, como a maior parte dos pacientes pensam, mas também para a questão de estabilização e de manutenção da postura e de posicionamento de órgãos internos. As mamas vão ter um aumento da vascularização e do metabolismo, porque elas precisam desenvolver para a questão da amamentação, e aí a gente forma essa rede de Haller, que são essas regiões mais escuras na mama, e também a gente vai ter um alargamento das redes de canais e dos ductos. No início, até o 4º mês, a gente pode ter um aumento da acessibilidade e uma dormência nas mamas, e isso vai diminuindo. Esse aumento brusco do tamanho das mamas provoca um estresse na região dos ligamentos, que são esses ligamentos de Cooper, que são os que sustentam a mama. Então, é importante a gente lembrar que essas mamas vão precisar de uma sustentação extra, já que os ligamentos não vão dar suporte ao grande aumento da mama durante o processo gestacional e puerperal. No sistema urinário, a gente tem um aumento do tamanho dos rins pela necessidade do aumento da filtração sanguínea e também uma elevação progressiva da bexiga pela questão do aumento do útero. Isso faz com que a gente tenha uma mudança do ângulo uretrovesical, o que facilita os quadros de incontinência. Chama a atenção para os quadros de urgência e de incontinência urinária, que apesar de serem bastante comuns no processo gestacional, eles já não são fisiológicos. Na parte gastrointestinal, a gente percebe muita presença de náuseas nos primeiros 4 meses, que estão associadas ao aumento dos níveis de progesterona sistêmicos e também a questão de ansiedade e de alteração decorrente do processo gravídico. Nesses primeiros 4 meses, eles são mais comuns, e aí vai diminuindo os quadros de náusea de novo, porque também a gente vai diminuindo a concentração de progesterona. Além disso, devido ao aumento da progesterona, a gente tem diminuição dos movimentos peristálticos, que vão fazer com que a gente tenha um trânsito colônico mais lento. E isso vai favorecer a presença da pirose, que é a azia, e também das constipações intestinais. Muito comum aparecer já no final da gestação as hemorroidas, que são provocadas pelo aumento da pressão venosa, tanto pelo útero gravídico, pelo aumento do peso abdominal, quanto também pela força durante o processo de evacuação. E aí, diante desse contexto de alterações sistêmicas, a gente pergunta, né, onde é que o fisioterapeuta pode se enquadrar na assistência a essa mulher durante o processo gravídico puerperal? Então, é importante a gente entender que a gente tem diversos objetivos a serem trabalhados com esses pacientes e que a gente pode trabalhar durante todo o processo, dependendo do objetivo a ser alcançado. Então, é importante que a gente consiga proporcionar uma gestação mais saudável, que a gente consiga prevenir ou minimizar os quadros álgicos decorrentes dessas alterações, melhorar a função cardiovascular e respiratória, preparar as mamas para essa amamentação, minimizar os efeitos das alterações posturais, estimular o bom funcionamento vesical e intestinal, prevenir as disfunções pélvicas e orientar quanto às mudanças que ocorrerão durante o período gestacional e puerperal e também durante o processo de parto. É importante a gente ter em mente que essas alterações elas são
próprias do processo gestacional e que a gente não vai impedir as alterações, mas a gente vai trabalhar frente às alterações, fazendo com que ela tenha um processo mais saudável. E aí a gente pensa, né, o que eu posso fazer para conseguir que essa gestante tenha essa gestação mais saudável e tenha uma melhora em todos esses sistemas que são acometidos. Nós temos diversos recursos e métodos a serem utilizados a depender da condição da gestante e do objetivo que a gente quer alcançar. A grosso modo, nós temos exercícios aeróbicos, os exercícios resistidos e os alongamentos, que vão ser a linha de frente das nossas intervenções, mas também as liberações miofaciais, as mobilizações, as manipulações e também a drenagem linfática. E aí surgem várias dúvidas, né? Se todas as gestantes vão poder fazer atividade física, se a gente pode começar a qualquer momento, ou então quando é que eu posso começar, qual é o melhor tipo de exercício que eu posso fazer, ou qual a melhor modalidade terapêutica para essa paciente. E aí é importante a gente ter em mente que para cada paciente a gente vai ter um foco, e que esse foco vai ser guiado com base na minha avaliação. Então, eu preciso fazer uma avaliação minuciosa, que é para que eu possa identificar cada item a ser trabalhado e como eu vou trabalhar esse item. Então, é importante a gente saber questões sobre os dados pessoais da paciente e os dados obstétricos. Dentro dos dados obstétricos, a gente precisa saber o número de gestações, quantos partos essa paciente teve, se teve algum aborto ou não. E aí, nesse contexto, é importante a gente lembrar que é muito diferente a intervenção para uma paciente multípara ou para uma paciente primípara. Se essa paciente já teve um aborto, a gente tem que saber o motivo desse aborto, porque ele pode estar relacionado a uma alteração também da gravidez atual, que vão me indicar tipos ou indicações de exercícios diferentes. Então, eu preciso ter isso bem claro, o que aconteceu com a história obstétrica dessa paciente para entender a gestação atual. Além disso, a gente precisa saber da data da última menstruação para que a gente consiga calcular a idade gestacional e a data provável do parto. Para a gente, da fisioterapia, essa paciente geralmente já chega, porque ela vem de um pré-natal acompanhado pelo médico, ela já chega com essa idade gestacional e com a data provável do parto calculada. Mas pode acontecer dessa paciente chegar e não estar ainda acompanhada pelo médico, e a gente precisa, no mínimo, saber calcular essas duas condições. Então, a idade gestacional ela é dada em semanas, e a gente vai contar da data da última menstruação até o dia que essa gestante chega para a gente, quantos dias se passaram. E a gente conta todos os dias que divide por 7, e a gente vai ter essa idade em semanas. Já a data provável do parto, a gente calcula com base na regra do Liddell, que também usa a data da última menstruação como base. Então, a gente vai pegar a data da última menstruação, subtrair 3 meses ao mês da menstruação e adicionar 7 dias ao dia da última menstruação, e aí a gente tem a data provável do parto. Além disso, eu preciso fazer a avaliação física dessa paciente. O ganho de peso, ele é uma condição que vai nos guiar em relação ao crescimento fetal. Então, ele é importantíssimo durante o nosso acompanhamento a essa gestante. A gente tem algumas tabelas que vão nos indicar e a gente tem que tentar trabalhar com esse ganho de peso aqui na linha média. Se a gente tem uma paciente que está com ganho de peso muito baixo, a gente não vai poder praticar atividade física com ela, porque se ela não está tendo nutrientes suficientes para o desenvolvimento do bebê, eu não vou poder utilizar essa energia durante a atividade física. Então, a gente acompanha a paciente mais de perto. A paciente termina indo para a fisioterapia 2 a 3 vezes por semana, enquanto a consulta do pré-natal é feita uma vez no mês. Então, o ideal é que a gente faça essa medição pelo menos uma vez por semana e vá acompanhando a curva de crescimento de ganho de peso em relação à semana gestacional. É importante ainda a gente ver se ela teve complicações na gestação anterior, levando em consideração que essa complicação pode ser repetida na gestação atual, ver o tipo de parto, e aí a gente tem que saber, por exemplo, se ela teve uma cesariana, o motivo dessa cesariana. Às vezes a cesariana está acontecendo porque as pacientes querem ter cesárea por achar um parto mais tranquilo. Nesse caso, isso não vai ter relação com o processo gestacional atual.
Mas eu posso ter uma cesariana de urgência, e aí eu vou precisar saber qual foi o motivo que levou a esse parto, para poder tomar mais cuidado durante a gestação atual. Eu preciso ainda ver se ela tem alguma doença associada, se ela faz uso de medicamento, e é importante a gente prestar atenção, principalmente nas questões de pressão arterial, de glicemia, então as diabetes, as hipertensões descompensadas, vão ser quadros importantes para guiar o nosso atendimento. Ainda é muito importante a gente avaliar o nível de condicionamento físico dessa paciente. Porque, de acordo com o nível de condicionamento de cada paciente, eu vou conseguir predizer o tipo de atividade que ela vai conseguir fazer, ou até mesmo contraindicar a atividade física durante o processo gestacional. Além disso, a gente precisa saber da questão familiar, porque algumas doenças têm padrões de repetição e podem aparecer ou se desenvolver durante o processo gestacional. Ainda na avaliação, a gente vai precisar fazer uma avaliação postural, avaliar a diástase do reto abdominal, porque a gente sabe que ela vai progredir durante o processo gestacional, avaliar padrão respiratório e frequência respiratória, lembrando que a gente vai ter uma compressão do diafragma com diminuição da expulsão desse músculo, e também uma leve alteração da frequência respiratória. A pressão arterial e frequência cardíaca também vão sofrer alterações fisiológicas, então a gente não vai alarmar caso tenha uma paciente com uma pressão menor ou com a frequência cardíaca um pouco alterada. É importante ainda a gente monitorar os quadros de dor, identificar os quadros já presentes, para que a gente possa ou trabalhar em cima de um quadro crônico ou prévio à gestação, e também prevenir os quadros decorrentes das próprias alterações gestacionais. É necessário ainda que a gente avalie a função intestinal, miccional e a função da musculatura do assoalho pélvico, para que a gente possa orientar quanto às alterações que vão acontecer nesses sistemas. A medida da altura uterina, ela também vai ser uma medida que vai nos guiar em relação ao desenvolvimento fetal, porque a gente trabalha com base nas medidas maternas, e a gente não tem muito dado que nos guie em relação ao bom desenvolvimento fetal. Então, os dois dados que a gente tem como monitorar são o ganho de peso materno, porque se o ganho de peso está alterado naquela curva, o crescimento fetal também pode estar alterado, e a altura uterina. Como é que a gente faz a medição da altura uterina? Você vai medir do pubis até o fundo do útero. Então, você vai medir, encontrar o final do útero e vai fazer essa medição e vai jogar também no gráfico de semana gestacional e altura uterina. Então, a gente vai lá medir e aí a gente tem que tentar se manter numa curva média, aqui no gráfico, que vai indicar o percentil de crescimento do bebê. Ele pode estar entre 10% e 90%. Também que 10% a gente está trabalhando no limite mínimo, eu já posso estar indo para um crescimento fetal restrito. Se eu tenho uma curva, por exemplo, que está bem, ela vem subindo na curva, e de repente ela cai, isso pode me indicar uma alteração no crescimento fetal, e eu preciso interromper a atividade e mandar essa paciente para avaliação médica. É interessante também que a gente faça essa medida semanalmente ou quinzenalmente. E aí a gente chega na questão de atividade física propriamente dita. Quais seriam os benefícios em praticar atividade física durante a gestação? As gestantes, elas têm muitas resistências em relação à prática de atividade física. Normalmente, elas já chegam com o conceito de que se não fez atividade física durante toda a vida, não vai ser na gravidez que vai realizar essa atividade. E a gente precisa mudar esse conceito, porque a atividade física vai ser benéfica para a mãe e para o bebê. Então, mesmo aquelas meninas que não realizam atividade física, vão ter benefícios durante a prática desse exercício. Então, que benefícios seriam esses? A gente consegue promover um aumento da resistência e da flexibilidade muscular, uma manutenção e um aumento da força muscular. A atividade ainda diminui o risco de lesões, estimula uma boa postura, diminui as complicações decorrentes dessa alteração postural. Lembrando, gente, que a gente não vai querer corrigir essa postura. A gente vai querer fazer com que ela tenha uma musculatura boa para conseguir diminuir as complicações e os quadros álgicos decorrentes dessa alteração postural, que é necessária, como a gente viu, pela questão do aumento do útero gravídico. A gente vai conseguir ainda prevenir quadros álgicos,
diminuir as câimbras, que são muito comuns durante o processo gestacional, reduzir os edemas de membro inferior e superior, e também controlar a progressão da diástase do reto abdominal, que também é uma condição necessária para o desenvolvimento e crescimento do útero. A gente tem estudos ainda que comprovam que a prática de atividade física durante o processo gestacional vai fazer com que a gente tenha uma melhor utilização da glicose circulante e uma melhor sensibilidade à insulina. Então, a gente vai diminuir os riscos de diabetes gestacional e também promover um auxílio no controle do ganho de peso. A prática de atividade física é também primeira linha de tratamento para as diabetes gestacionais. E aí a gente tem a prática de atividade física associada à dieta acompanhada pelos nutricionistas. Então, são os dois principais mecanismos de intervenção da diabetes gestacional. A gente sabe também que o exercício ele favorece a saúde mental e emocional da gestante e da puérpera. Então, a gente tem, devido às alterações hormonais provocadas pela prática de atividade física, uma proteção contra os quadros de depressão pós-parto, que são bastante comuns e interferem muito na relação mãe-bebê durante os primeiros dias de nascimento dessa criança. A gente consegue ainda, através da prática de atividade física, minimizar os desconfortos respiratórios e favorecer uma melhor ventilação, mesmo com a compressão diafragmática, melhorar a função intestinal, mesmo com a alteração da progesterona, que faz com que a gente tenha uma diminuição da motilidade intestinal. A gente vai ainda melhorar a coordenação e a força das musculaturas de assoalho pélvico, ajudar na promoção da continência urinária, que é bem alterada durante o processo gestacional, melhorar a coordenação entre abdômen e musculatura de assoalho pélvico, que vai favorecer durante a defecação e também durante a fase expulsiva do trabalho de parto. Então, a gente vai ter uma fase expulsiva mais rápida para as mulheres que têm essa coordenação. E melhora ainda a condição da musculatura de assoalho pélvico, que faz com que o processo cicatricial do pós-parto seja melhor. A gente melhora a questão de condição de pele, de estrutura muscular. A gente termina como benefício melhorando o bem-estar geral e a qualidade de vida da mulher durante o processo gravídico puerperal. E aí é muito comum as pessoas perguntarem sobre o bebê. As gestantes têm muito medo da prática de atividade física, porque acham que vão fazer mal ao desenvolvimento do bebê. E aí a gente tem dados, estudos que comprovam que os bebês que nascem de mães que realizaram atividade física durante a gestação têm um maior índice de apneia que aquela medida que diz a condição clínica do bebê ao nascer. Então, a gente já tem dados mostrando que o bebê que vem de mães praticantes de atividade física tem uma melhor condição clínica nos primeiros momentos de vida. Também temos dados que mostram que durante o exercício a gente tem uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cordão umbilical, porque a gente necessita de um aumento do fluxo para a musculatura periférica. A frequência cardíaca fetal, porém, se mantém sem alterações. E alguns estudos trazem que a gente pode alterar o peso ao nascer. Então, essas condições, elas são controladas e por isso a gente precisa de profissionais que tenham um conhecimento sobre a fisiologia do processo gestacional para poder prescrever e acompanhar corretamente esses exercícios. Os exercícios, quando realizados em alta intensidade, eles provocam uma hipertermia materna, e essa hipertermia pode provocar má formação fetal. Então, eu tenho que ter cuidado com essas atividades, porque a hipertermia associada à alteração circulatória, e aí fica claro na hora que a gente pensa, se eu tenho um exercício de alta intensidade, eu tenho maior necessidade de circulação e de oxigenação para a minha musculatura. E nesse contexto, eu diminuo a minha circulação fetal. E aí eu posso provocar um estresse fetal, um crescimento fetal restrito e risco de partos prematuros. Então, a gente precisa monitorar, e aí a gente tem toda aquela base de avaliação para eu poder monitorar meu exercício e acompanhar minha paciente durante toda a prática da fisioterapia. E aí, outra dúvida muito comum, depois que a gente consegue
esclarecer que o exercício vai ser bom e que é bom para o bebê, é se todo mundo, toda gestante pode fazer exercício físico. E aí a gente tem que saber que não, nem todas as gestantes podem fazer atividade física, algumas condições clínicas vão contraindicar e vão necessitar repouso absoluto. A gente tem as contraindicações relativas e as absolutas. Então, dentro das relativas, a gente tem os quadros de anemia, de obesidade, de baixo peso, de sedentarismo extremo. E aí, todas essas condições, essas 4 condições, elas nos remetem a uma necessidade maior de nutrição para o feto e dificuldade de utilização desse oxigênio. Então, a gente não pode fazer uma atividade física intensa ou moderada que vai necessitar desse oxigênio e diminuir o aporte fetal. Então, são condições que a gente precisa estar mais atenta. Além disso, a gente tem os quadros de aborto espontâneo e parto prematuro, que fazem com que a gente tenha que ter mais atenção e ver o tipo de atividade que a gente vai poder fazer com essa paciente e ter um acompanhamento mais próximo com a equipe médica. Dentre as condições absolutas, nós temos as doenças miocárdicas descompensadas, insuficiência cardíaca congestiva, crescimento fetal restrito, placenta prévia após a 28ª semana, doença infecciosa aguda, risco de parto prematuro, sangramento persistente nos últimos trimestres, gestações múltiplas, desordens hipertensivas descompensadas, suspeita de estresse fetal. Então, são todas as condições que eu não posso submeter essa paciente a uma atividade onde eu vou aumentar o risco de diminuir o aporte sanguíneo para esse bebê. E aí, gente, muito importante para a gente são as pacientes sem acompanhamento pré-natal. Nós não conseguimos monitorar a condição fetal. Então, eu não posso atender uma paciente que não foi liberada pelo médico, porque somente o médico consegue nos dizer questões acerca do desenvolvimento fetal, da implantação, da posição da placenta, se há algum quadro de sangramento interno. Então, a gente precisa que essa gestante esteja sendo acompanhada pelo médico para poder liberar a prática de atividade física. E aí, quando eu começo, né? Primeiramente, eu tenho que ter a liberação médica. Então, se eu tenho liberação médica, eu já posso começar o exercício. O que a gente normalmente indica? Se você não é praticante de atividade física, espere o primeiro trimestre. Por quê? É o momento onde a gente tem um maior desenvolvimento neural fetal e a gente precisa garantir essa primeira parte de formação do bebê. Se a gestante já é praticante de atividade física, a gente pode manter. E aí não tem problema, desde que eu tenha liberação médica, eu mantenho diminuindo o ritmo e mantendo os preceitos que a gente vai usar para a gestação. E aí, o que é que eu uso, né? Eu tenho vários objetivos, e aí eu fico pensando, que modalidade escolher? Então, essa modalidade, ela vai depender da queixa materna, do que dessa mãe espera da fisioterapia durante o processo gestacional e puerperal. E aí depende, dentro dessas queixas, dos meus objetivos com essa paciente e também se o meu atendimento vai ser em grupo ou se ele vai ser individual. E aí, dentro desse contexto, eu consigo escolher qual vai ser a melhor terapêutica para essa paciente. E aí eu preciso me basear em diretrizes que vão me guiar sobre qual exercício e como, principalmente, prescrever esse exercício. Então, prestem atenção nesse slide, que esse slide vai nos guiar para todo o resto do nosso atendimento. Eu tenho que manter a minha intensidade de leve a moderada durante todo o meu atendimento. Eu não posso passar por uma atividade intensa. Então, é muito comum a gente ficar na dúvida assim, eu uso quantos quilos, eu posso botar mais de 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos. E aí, gente, o que vai nos guiar é a intensidade da atividade, que tem que estar entre leve a moderada. E isso vai depender do nível de condicionamento físico da paciente. Por isso é tão importante na nossa avaliação a gente quantificar esse nível de atividade, de condicionamento, desculpa. E aí eu preciso fazer essa atividade de 3 a 4 vezes por semana, com uma duração de 20 a 30 minutos. Precisamos ter cuidado para a temperatura materna, porque não deve passar de 38 graus e meio. E aí a gente tem que ter cuidado com a atividade física realizada em sol, em cidades muito quentes, onde a gente tem
além do aumento da temperatura corpórea provocada pela atividade física, o aumento provocado pelo ambiente. Então, a gente precisa monitorar também esse ambiente. Pensando na intensidade da atividade física, eu tenho duas formas de tentar monitorar isso com minha paciente. Através do cálculo da frequência cardíaca máxima, que a gente tem a fórmula de Carbonell, que vai usar 220 menos a idade, e aí para eu trabalhar ali entre moderado, eu tenho que trabalhar aqui, ó, de 60% a 70% da minha frequência cardíaca máxima. Eu consigo fazer isso quando eu estou trabalhando individualmente com minha paciente e eu consigo colocar um frequencímetro para poder monitorar essa condição. Mas às vezes eu estou no tratamento em grupo ou numa unidade onde eu não tenho como monitorar, e aí eu posso trabalhar através da escala de percepção de esforço de Borg. Eu preciso ter em mente que minha paciente precisa estar aqui entre o 12 e o 14 para eu estar trabalhando nessa faixa. Então, é uma forma super simples. A gente pode imprimir um papel, fazer um banner e colocar no nosso ambiente de atendimento e monitorar durante toda a sessão. E aí, qual exercício? O recomendado é que a gente faça exercícios aeróbios e exercícios resistidos, para que a gente consiga trabalhar com essa gestão, que é a parte cardiovascular e também a parte muscular, de ganho de força, tendo em mente que essa gestão ela vai ter uma perda progressiva durante o processo gestacional. Então, às vezes, a gente vai trabalhar pelo menos para manter essa força. E aí, qual exercício escolher? A gente volta. Depende do nosso objetivo. O ideal é que a gente trabalhe membro inferior e superior e que a gente trabalhe estabilização de tronco. Lembrando que para o processo de parto, eu vou precisar que essa paciente tenha uma grande resistência. Então, preciso trabalhar a musculatura abdominal, preciso trabalhar a musculatura de membro inferior, lembrando da posição do parto, que ela fica em abdução e rotação, rotação externa de quadril. Então, eu tenho que aumentar a resistência à fadiga desse grupo muscular dessas pacientes. Preciso lembrar também que, imediatamente após o parto, ela vai ter um bebê para carregar, porque esse bebê já nasce aí por volta de 3 quilos. Então, às vezes, a gente fica trabalhando com essa gestante com um pezinho de 1 quilo e não vai servir para o meu objetivo, que é fazer com que ela consiga ter um processo puerperal também mais tranquilo, diminuindo os riscos de dores. Então, a gente precisa levar em consideração isso. E aí, qual tipo de exercício você vai escolher depende da sua realidade. A gente pode trabalhar com pilates, a gente pode trabalhar com pilates solo, eu posso trabalhar apenas com a cinesioterapia, eu posso trabalhar com exercício resistido, eu posso trabalhar com mecanoterapia, com caneleiras, com halteres, enfim. E aí eu preciso trabalhar nisso. Exercícios que envolvam todas as musculaturas, pensando na melhora do condicionamento muscular, na captação melhor do oxigênio. E aí lembra, a gente tem uma necessidade de 15% a mais de oxigênio e uma circulação com uma concentração menor de oxigênio, e isso vai fazer com que, se eu tenho grupos musculares melhor condicionados, eu vou ter uma captação melhor desse oxigênio circulante, e aí eu tenho uma condição melhor de atividade física e de atividade de vida diária. O que eu tenho que evitar durante o meu exercício? Eu preciso evitar ficar na posição supina por muito tempo. Por quê? Porque a gente tem a veia cava que ela fica comprimida pelo útero gravídico. E aí, quando eu fico nessa posição, eu diminuo a circulação e, às vezes, até eu obstruo a circulação, fazendo com que essa paciente tenha um quadro, às vezes, de mal-estar e de alteração circulatória mesmo, de oxigenação. Então, eu evito ficar muito tempo nessa postura. O ideal é que a gente alterne entre a postura dorsal e lateral, mantendo uma boa circulação materna e fetal. Tenho que evitar ambientes muito quentes, pela questão do aumento da temperatura corpórea, e aí cuidado com as piscinas aquecidas. Evitar as contrações isométricas máximas e as manobras de Valsalva por questões de pressão arterial, que a gente pode provocar pico hipertensivo. Ainda dentro de exercícios a evitar, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que ter muito cuidado com esportes ou atividade física, e aí não entra na fisioterapia, mas entra nas nossas orientações de impacto ou de grupo. Porque apesar de não ter risco, se ela se mantiver na intensidade correta, eu tenho risco de impacto de trauma abdominal.
Ninguém me garante que durante um jogo de vôlei, por exemplo, essa bola não possa bater na barriga e aí o trauma abdominal traz risco para o bebê. Eu tenho que evitar ainda exercícios de alto impacto. Então, por exemplo, step, jump, eles não são indicados porque a gente tem uma frouxidão ligamentar provocada pela relaxina, que é o hormônio que é produzido durante o processo gestacional, e eu tenho maior probabilidade de ter lesão articular por essa frouxidão provocada pelo hormônio. Além disso, aumenta o meu risco de queda. Além da frouxidão ligamentar, eu tenho uma alteração no equilíbrio que me dá uma instabilidade. Então, eu tenho que ter cuidado com, por exemplo, a esteira ergométrica, o jump, porque aumenta o risco de queda, e aí a queda é prejudicial para a gestante. Cuidado também com exercícios de grande pressão, principalmente pressão em musculatura de assoalho pélvico, como o agachamento com um peso maior, porque essa pressão no assoalho pélvico vai favorecer a lesão dessa estrutura e aí favorecendo os quadros de fraqueza, de incontinência urinária, enfim. Evitar abdominais com flexão de tronco, não vai fazer mal para o bebê, mas eu tenho uma alteração na dinâmica da diástase do reto abdominal. Então, no momento que eu faço essa flexão, eu aumento o afastamento dos meus retos abdominais e eu vou, ao invés de melhorar a minha condição, eu vou piorar a diástase do reto abdominal. Então, eu preciso sim fortalecer a musculatura abdominal, evitando o abdominal tradicional. Cuidado também com as contrações isométricas, que seria normalmente a outra opção. Então, a gente tem, posso até fazer, mas eu tenho que ter cuidado e controlar a respiração durante esses exercícios. E aí, quando eu tenho que parar o meu exercício? Sempre que minha paciente apresentar um quadro de dispneia ou contrações uterinas dolorosas, porque a gente tem as contrações de Braxton Hicks, que acontecem durante a gestação, mas elas não doem. No momento que minha paciente começa a apresentar a contração dolorosa, isso pode indicar um trabalho de parto prematuro. Então, eu tenho que parar a atividade física. Qualquer quadro de sangramento, tontura, náusea, vômito, dor no peito, perda de líquido amniótico, eu preciso interromper e encaminhar essa paciente para o médico para ser avaliada. E aí eu chamo a atenção para algumas especificidades de algumas modalidades terapêuticas. Então, a hidroterapia, que ela é muito indicada para gestante, traz muitos benefícios, a gente tem que ter cuidado com a temperatura da água, que não pode passar de 33 graus, porque se a gente passa daqui, a gente aumenta a temperatura corpórea materna, aumentando o risco de teratogênese fetal. E a gente tem que ter cuidado com a exposição ao sol, preferir usar piscinas em ambientes fechados, porque a gente tem também um aumento do risco de melasma e o sol, por muito tempo, a gestante não é indicado. Deve ser feito 3 vezes por semana, com a duração de 1 hora. A água deve estar no nível do apêndice tifoide, nem acima nem abaixo, porque no apêndice tifoide a gente consegue favorecer a diminuição da carga pela altura e não desestabilizar tanta paciente. Se a água estiver muito alta, a gente desestabiliza a paciente. A hidro, ela traz algumas vantagens em relação a outras terapias, principalmente quando a gente fala no alívio do peso corporal, e aí a gestante consegue realizar alguns exercícios que não consegue fora, a diminuição do espaço muscular promovida pela temperatura da água e facilita a eliminação do calor, quando a gente mantém a água na temperatura correta. Melhora o retorno venoso, melhorando os quadros de edema e favorece um relaxamento global pelas qualidades da água. Então, é um bom recurso. Quando a gente fala em assoalho pélvico, eu tenho que me lembrar, e eu trouxe essa imagem só para a gente lembrar, o assoalho pélvico, ele é essa estrutura aqui, que fica sustentando nossa bexiga, útero e reto. E aí lembra que aqui a gente tem um útero gravídico que está fazendo uma sobrecarga nesse grupo muscular. Na verdade, a gente tem aqui o diafragma pélvico e aqui abaixo a gente tem a região perineal. E esse grupo ele vai sofrer durante o processo gestacional. E a gente precisa fazer exercícios específicos para esse grupo muscular. Então, quando eu penso em assoalho pélvico, eu tenho que pensar em percepção, coordenação, flexibilidade, força e resistência. Não adianta eu somente ganhar força, porque eu preciso de uma flexibilidade na hora do parto. Durante a fase expulsiva, eu preciso que essa
que essa musculatura consiga abrir o suficiente para eu ter a passagem do bebê sem ter lesão. E para eu conseguir isso, eu preciso ter uma boa flexibilidade. Preciso ter força e resistência, porque eu tenho que conseguir manter a sustentação desses órgãos durante todo o processo gestacional e também durante o pós-parto. Então, a gente precisa fazer um treino específico para esse grupo muscular. A gente avalia a função da musculatura, e eu preciso fazer um toque vaginal, e a gente avalia como é que está e traça o exercício que essa paciente pode ir fazendo, inclusive, durante a prática dos outros exercícios. O ideal é que quando a gente chega por volta da 35ª semana, a gente inicie a massagem perineal e mais para frente um pouquinho a gente pode trabalhar também os treinos expulsivos para que a gente tenha uma coordenação e uma melhor percepção dessa mulher durante a fase expulsiva do parto. Então, a gente vai trabalhar a questão da contração abdominal com relaxamento da musculatura de assoalho pélvico. O que é muito comum é que a gente tenha uma contração da musculatura quando a gente tem um quadro de dor. Né? A gente tem aquele ciclo contração-dor, e aí, se essa paciente não tem uma boa coordenação e percepção desse grupo muscular, na hora do trabalho de parto, quando aumenta o quadro de dor, a tendência vai ser uma contração. E a gente precisa que essa paciente tenha sido treinada previamente para ter um parto mais tranquilo, com menos ansiedade, com menos quadro de dor e com menos lesão nesse grupo muscular. Então, o treino dessa musculatura durante o processo gestacional, ele vai favorecer a continência, e aí quando eu falo na prevenção de incontinências, eu estou falando da incontinência urinária e da continência fecal. Vai favorecer também o processo de defecação, lembrando que eu posso ter um quadro de constipação pela diminuição do trânsito colônico, mas eu posso ter também um quadro de constipação por um discinesismo pubo-retal. Então, se eu não sei relaxar a minha musculatura de assoalho pélvico, na hora de fazer cocô, ao invés de eu relaxar a musculatura e aumentar a pressão abdominal, eu contraio a musculatura de assoalho pélvico. E aí, nesse caso, eu vou piorar os meus quadros de constipação. Então, no momento em que eu treino a coordenação, eu treino também e favoreço o processo de defecação, diminuindo os quadros de constipação intestinal, que também vão ser diminuídos pela atividade física no momento em que a atividade física favorece ao aumento do peristaltismo intestinal. Então, a gente precisa associar as duas condições. Além disso, o treino do assoalho pélvico, ele vai reduzir o período expulsivo no trabalho de parto. Então, eu vou ter um nascimento fetal mais rápido. No momento em que a mãe consegue fazer uma correta contração abdominal, uma respiração correta, e o relaxamento do assoalho pélvico, a gente auxilia nessa expulsão. E também diminui as ocorrências de tocotraumatismo durante o parto. Então, era isso que eu queria trazer para vocês sobre a nossa intervenção durante o processo gestacional. Caso tenha ficado alguma dúvida, meu contato está nos primeiros slides, podem entrar em contato. Aqui foram algumas das principais referências utilizadas para essa aula de hoje, e muito obrigada.